Olá, seja bem-vindo à oficina de oração. Eu sou o Gabriel e eu queria te convidar para rezar comigo hoje com o primeiro livro de Samuel. A gente vai rezar do capítulo 1 dos versículos de 1 a 8. É muito interessante esse primeiro livro de Samuel porque Samuel vai ser o profeta responsável por introduzir a monarquia no povo de Israel. Até então eles só tinham juízes. Então Samuel ele é uma pessoa muito peculiar. Mas é interessante porque nessa primeira leitura vocês vão ver que a gente ainda não vai falar de Samuel. Então vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Início do primeiro livro de Samuel. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Eucana, filho de Joroam, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifícios, Eucana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e a atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos, sempre que subiam à casa do Senhor, ela a provocava do mesmo modo. E Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? É muito interessante o livro de Samuel porque Samuel é um filho totalmente inesperado. Como a gente está vendo aqui, Ana ela é estéril, ela foi incapaz até agora de conceber um filho e isso traz nela uma profunda amargura, um profundo sofrimento, né, que a gente vê manifestado no choro dela e também na humilhação que ela sofre da rival dela, né, a Fenena. Para a gente pode parecer estranho, talvez, pensar, ai caramba, Eucana tinha duas esposas, mas naquela época não existia o sacramento do matrimônio, então a lógica da sociedade era um pouco diferente, então a gente não precisa se escandalizar por causa disso. Mas é interessante porque ela se sente profundamente amargurada e dessa amargura Deus vai fazer brotar algo muito especial, algo muito belo, algo muito bonito que é exatamente a vinda de Samuel. Que Samuel é o homem da providência e Samuel, o filho de Ana, ele vai ser um profeta extremamente especial porque ele vai se revelar como o homem da providência, né? E todo o povo reconhecia ele por isso. E ele também vai ser quem vai sagrar o primeiro rei de Israel. Até então só existiam juízes, mas é de uma profunda amargura, de uma profunda tristeza de Ana, de um sentimento às vezes de incapacidade, um sentimento de rejeição, de autorrejeição, ainda que a gente veja com clareza o afeto, o carinho e a predileção que Eucana tinha por ela. Mas quantas vezes também na nossa vida Deus não faz brotar a graça, faz brotar algo muito especial de um sofrimento, de uma amargura, de algo que talvez a gente nem compreenda que faça parte dos planos de Deus, que Deus permita, porque Deus está para além do nosso plano, Deus está para além da nossa realidade material, né? Então, era um empecilho material, era um empecilho biológico a maternidade de Ana, uma vez que ela era estéril, mas isso não vai ser a palavra final, ela vai conceber um filho. E esse afeto que Eucana expressa por ela vai ser o início, o princípio de uma oração que a gente vai ver na próxima leitura, né, no próximo episódio, em que Ana vai simplesmente abrir, rasgar o coração para Deus, né, e apresentar toda essa dor, essa amargura, né, e Deus vai ouvir a prece dela. Então eu te convido para colocar em oração também na sua vida quando Deus muitas vezes parecia que ele esqueceu de ti, parecia que ele esqueceu de olhar e cuidar de você, mas Deus está sempre presente, Deus está sempre lá.
E Deus vai ouvir essa prece, Deus vai ouvir essa amargura que está no coração dela. E Deus vai ouvir a prece de Ana, porque ao invés de transformar em amargura, ao invés de transformar em ódio esse sofrimento, ela transforma em oração. E isso faz ela se libertar. Responsório, Salmo 115. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Então, também aqui no Salmo, respondendo à primeira leitura, oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. É esse sacrifício de pegar o sofrimento, de pegar a dor, ao invés de transformar em algo pior do que a gente já está e continuar fazendo a gente sofrer, transformar isso em oração, ofertar a Deus um sacrifício de louvor. Que às vezes esse sacrifício é algo que está doendo no nosso coração. Às vezes esse sacrifício é algo que a gente não está compreendendo, é algo que talvez não faça sentido para a gente. Mas quando a gente oferece a Deus, quando a gente se dispõe com não resignação no sentido próprio da palavra, mas um abandono. Porque resignação muitas vezes é quase fazer as coisas de boca amarrada, tipo, tá bom, é assim, então vou aceitar. Mas com abandono, sabendo que Deus cuida, sabendo que Deus está com a gente e sabendo que na providência Deus tem algo mais importante, algo mais valioso que Ele vai apresentar para a gente, seja agora nessa vida presente, seja na vida eterna. Então vamos concluir a nossa oração pedindo ao Senhor essa graça de conformar-nos, de colocar o nosso coração abandonado nos braços do Senhor, de ouvir a voz dele que fala, talvez de uma maneira que a gente não compreenda, mas não é o mais importante a gente compreender, e sim a gente se abandonar e acreditar que ele permanece, ele persevera com a gente. Ele está mais empenhado que a gente persevere do que nós mesmos, muitas vezes. Então peça essa graça de perseverar, essa graça de não olhar só para os pontos negativos das coisas. Obrigado por rezar comigo hoje. Que Deus te abençoe muito. Fique em paz.